Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, dia 21 de agosto. Hoje a igreja celebra a festa de São Pio X, Papa. Ele viveu de 1835 a 1914 e ele teve como frase que orientou todo o seu pontificado: restaurar todas as coisas em Cristo. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos mestres da lei e aos sumos sacerdotes. Escutem esta parábola. Um rei preparou um grande banquete de núpcia em homenagem ao seu filho. Tudo fora preparado. Então o rei enviou os seus empregados para que chamassem os convidados para a festa. Mas eles não fizeram caso e não compareceram. Então os empregados voltaram para o rei e disseram isto. O rei enviou novamente outros empregados para que eles pudessem convidar também os convidados demais que ali estavam. Uns não fizeram caso e foram trabalhar nos seus campos. Outros foram cuidar dos seus negócios. Outros ainda tomaram aqueles empregados, bateram neles e a uns até mataram. O rei ficou encolarizado com aquela situação e enviou as suas tropas para que matassem aqueles assassinos e queimassem as suas cidades. O rei viu novamente que tudo estava preparado para o banquete. Então ele disse aos seus empregados: tudo está pronto para o banquete. As ovelhas e os gados já foram assados. Ide então pelos caminhos, pelas encruzilhadas, e convidai todos aqueles que encontrarem pelo caminho. Os empregados saíram dali e foram pelos caminhos e encruzilhadas, e a todos que encontravam, eles convidavam para esse banquete nupcial, de modo que a sala ficou cheia de pessoas. Quando o rei entrou ali, ele percebeu que ali estavam pessoas de diversos tipos. Mas ele percebeu que um não estava com o traje de festa. Por isso ele perguntou: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Essa pessoa ficou calada. Então o rei ordenou aos seus soldados que prendessem aquele homem e que o jogassem para fora no lugar das trevas, porque ali haveria choro e ranger de dentes. Então, assim concluímos a nossa parábola. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da palavra. Uma palavra que vai rompendo os obstáculos naturais que estão nos meus ouvidos, no meu coração e também no seu. E que lentamente, progressivamente, vai se manifestando, realizando assim o grande desejo do Senhor, que é formar o homem e a mulher que pertence a Deus. Formar os adoradores, aqueles que irão adorar em verdade e em espírito. Por isso, na primeira leitura de hoje do livro dos Juízes, nós encontramos uma triste cena de Jefté, alguém que impensavelmente fez uma promessa ao Senhor, de que se o Senhor colocasse em suas mãos os seus inimigos amonitas, ele iria sacrificar a primeira pessoa que aparecesse na sua frente. E assim aconteceu, ele venceu a guerra. Porém, quando ele estava voltando para casa, sua filha única veio ao encontro dele, e ele lastimou. Ele lastimou a promessa que ele tinha feito, mas ele teria que cumprir. Sempre devemos cumprir as promessas que fazemos ao Senhor. Por isso que temos que ter muito cuidado com aquilo que vamos prometer. Aquilo que vamos prometer é muito importante, mas nós temos que cumprir aquilo que prometemos ao Senhor. Talvez a grande mensagem desse texto de hoje seja isso, não tanto o dado histórico, mas a consequência. Devemos cumprir o que prometemos ao Senhor. As promessas do Senhor, feitas ao Senhor, devem ser cumpridas. O Evangelho, nós encontramos Jesus contando uma parábola para os sumos sacerdotes e os mestres da lei,
que na sua arrogância discriminavam as pessoas, que se sentiam superiores, melhores do que todos os outros, e que se achavam também a raça pura, o verdadeiro Israel, o verdadeiro crente. Jesus então agora conta uma parábola que é muito interessante porque ela vai evoluindo, porque é uma festa de núpcia. E todas as Sagradas Escrituras vai falar que a entrada de Deus na vida do seu povo é como uma núpcia, a núpcia eterna do Senhor com o seu povo. A liturgia está cheia desses textos, onde Deus é apresentado como um noivo e Israel apresentada como a noiva. Por isso sempre é um pensamento de núpcia, de um compromisso, de aliança que Deus faz com o seu povo e que o povo faz também com o seu Deus. Porém, a núpcia aqui é em homenagem ao Filho. E os convidados naturais, aqueles que eram naturais para serem convidados, não fizeram caso. Não fizeram caso. Não deram a mínima bola para o convite. E os empregados que são enviados pelo rei são os profetas. Eles não fizeram caso. Assim o rei então envia outros empregados, para que eles também pudessem convidar as outras pessoas a participarem. Também não deram bola, não fizeram caso. Um estava muito ocupado com a sua vida rural, com o seu trabalho no campo. O outro estava muito ocupado com os seus afazeres negociando. Outros violentaram, bateram nos empregados e alguns até mataram outros. É assim uma história dos profetas. Muitos deles também passaram por todas essas situações. Por isso Jesus agora está descrevendo esse festim nupcial, esse banquete nupcial, como a entrada do Filho do Homem, a chegada do Salvador, que é uma núpcia, que nem todos quiseram acolher, que nem todos sabem acolher e que nem todos querem acolher também. Por isso, mataram a uns, espancaram a outros, e assim aquele rei fica encolarizado e manda seus soldados para matar os assassinos e queimar as cidades deles. Mas o rei ainda continua percebendo que o banquete está todo pronto. Os cordeiros foram imolados, os bois já estão assados e a festa está pronta, mas não tem convidados. Então agora vem a nova ordem: ide pelas encruzilhadas, pelos caminhos, e chamai todos aqueles que vocês encontrarem, os cegos, os mudos, os aleijados, convide a todos, os bons e os maus, convide a todos. E a sala ficou cheia de convidados. Aqui está a característica, aqui está o interessante, aqui está o detalhe. A sala estava cheia de pessoas boas e más, de cegos, mudos, surdos, aleijados, mas um deles estava sem o traje de festa. O traje de festa não é uma roupa eclesiástica, não é uma roupa de consagração religiosa, não é um terno e gravata, não é uma saia com uma blusa, não é uma calça jeans. Mas diz o apóstolo que esta roupa nova, esse traje de festa, é a roupa que revestimos de Cristo. Revestivos de Cristo, tenhais os mesmos pensamentos e sentimentos de Jesus de Nazaré. Aqui está a veste. Esta é a veste. E qual é a veste? A veste da compaixão, a veste da misericórdia, a veste do perdão, a veste da solidariedade, a veste da bondade, a veste da verdade. Esta é a veste que faltou naquele homem. Se ele era bom ou mau, ele seria convidado. Se era cego, mudo, surdo, ele seria convidado. Se era puro ou impuro, seria convidado. Porque, diz o Jesus também, as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Então aqui a veste é esse revestir-se de Cristo. Ter os mesmos pensamentos e sentimentos de Cristo. Revestivos de Cristo Jesus. O apóstolo nos convida. Por isso a vestidura que se fala aqui hoje, a veste que se fala aqui hoje, não são saias, nem ternos, nem roupas eclesiásticas, nem hábitos religiosos, não. As vestes aqui que o apóstolo vai dizer e que Jesus também diz é os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de Jesus de Nazaré. Que essa palavra ajude a mim e a você a irmos além, então, da mera veste e da mera tradição. Um grande fraterno abraço para todos. Paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Pio X, rogai por nós. Paz e bem.